Oi, gente! Eu sou a Marcela, junto com a Mira, o Márcio e a Luana, faço parte do grupo 3, que ficou responsável por apresentar as revisões sistemáticas de acurácia de testes diagnósticos. E antes de irmos para o nosso artigo, vamos fazer uma breve revisão sobre a metodologia desse tipo de estudo. Bora? Esses tipos de estudo têm a mesma estrutura das demais revisões sistemáticas, procurando responder a uma pergunta clínica, com uma busca sobre informações, ocorrendo a sistematização e avaliação da qualidade das informações e assim por diante. A acurácia investigada nesses testes diagnósticos é a capacidade daquele teste identificar dentre os estudados quem realmente é portador da doença e excluir aqueles pacientes que não são doentes. O principal objetivo das revisões sistemáticas de acurácia de testes diagnósticos é buscar evidências que suportem a acurácia de um determinado teste, que inclui avaliação de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança e curva ROC, que mostra no gráfico a representação da especificidade pela sensibilidade. E assim como nas demais revisões sistemáticas, são avaliados estudos primários, nos quais devem ter a avaliação de um teste proposto, que é o teste índice, comparado na mesma população a um teste já bem referenciado, também denominado padrão ouro, ou seja, o melhor tipo de teste para aquela patologia ser investigada, que pode ser um exame isolado ou pode ser uma combinação de exames. Então, os estudos se propõem a comparar ambos na mesma população, ou seja, todos os pacientes serão expostos ao padrão de referência e ao teste índice que está sendo avaliado a acurácia por aquele estudo. Para avaliar a qualidade dos estudos que irão compor a revisão sistemática, foram desenvolvidas ferramentas como o QADAS, Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies, que é um formulário composto por 14 perguntas simples, de simples formulação, de simples execução, que tem 3 possíveis respostas: sim, não e pouco claro. O questionário analisa o espectro dos pacientes, o critério de seleção, padrão de referência, utilização de testes índice e de referência em todos os pacientes e assim por diante. E por quais motivos empregamos esse tipo de estudo para avaliar a acurácia de um teste? Para que avaliar novos testes? Diariamente são adotados na prática clínica novos estudos, novos testes, novas possibilidades de diagnóstico, com o objetivo de obter informações melhores do que as que são disponíveis com os testes atualmente utilizados, buscar um exame capaz de realizar a triagem de pacientes, ou seja, não submeter pacientes a tratamentos invasivos precocemente ou de alto custo, buscando testes que tenham melhor custo-benefício, por exemplo, e também testes complementares aos que já existem. Definidos esses conceitos, vamos para o artigo? O título do artigo é Testes rápidos para o diagnóstico de leishmaniose visceral em pacientes com suspeita da doença, de autoria de Boeller e colaboradores, publicado na Cochrane Databases of Systematic Reviews em junho de 2014. A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada, causada pelo protozoário Leishmania, que causa o quadro com febre, espleno e linfonodomegalia e outros sinais e sintomas, ocorrendo na Índia, em Bangladesh, Nepal, na África Oriental, região do Mediterrâneo e no Brasil. Muitos dos testes usados para determinar o diagnóstico são complexos, caros, invasivos e por vezes perigosos para os pacientes. O método clássico é composto pela análise de esfregaços microscópico de aspirado de tecido no baço, na medula ou linfonodo e são inadequados para ambientes com recursos limitados. Atualmente, já são disponíveis testes de diagnóstico rápidos, seguros e de fácil execução, desenvolvidos especificamente para uso em áreas endêmicas, pois não requerem pessoal extremamente qualificado e laboratório com ampla infraestrutura. E seus resultados podem ser lidos facilmente em minutos ou, no máximo, em 1 a 2 horas. Portanto,
O objetivo geral do presente estudo foi determinar a acurácia diagnóstica dos testes rápidos para o diagnóstico de leishmaniose visceral em pacientes com suspeita da doença atendidos em serviços de saúde de áreas endêmicas. O objetivo secundário foi investigar fontes de heterogeneidade, como as diferenças na precisão do diagnóstico em relação às condições do teste, índice, referência, marca comercial do teste de índice, tempo de padrão de referência, a região geográfica, comparando os subcontinentes e regiões, a prevalência da doença na amostra e a qualidade do estudo. Em relação ao método, os autores pesquisaram bases de dados como Medline, Embase, Lilacs e a WHO Clinical Trials Registry Platform, dentre outros. A revisão incluiu estudos originais de fase 3 de acurácia diagnóstica de testes rápidos em pacientes com suspeita clínica de leishmaniose visceral, isto é, estudos de corte prospectivos ou retrospectivos, estudos que envolveram uma seleção aleatória de pacientes de uma série de casos e ensaios clínicos randomizados. Foram incluídos estudos com pacientes com suspeita clínica de leishmaniose, ou seja, com quadro febril de mais de 2 semanas associado à esplenomegalia, de acordo com a definição de quadro suspeito definido pela OMS para áreas endêmicas. Foram excluídos estudos com participantes que receberam tratamento prévio para a doença, que apresentavam sinais e sintomas de outras formas de leishmaniose. A condição alvo era restrita à clínica atual de leishmaniose e não incluía a forma assintomática ou o antecedente de doença. Como padrões de referência para o diagnóstico de doença ativa, foram aceitos o esfregaço direto ou cultura de aspirado do baço, o padrão de referência composto baseado em um ou mais dos seguintes: parasitologia, sorologia ou resposta ao tratamento, e análise de classe latente, com base em um ou mais dos seguintes: esfregaços ou cultura de aspirado de tecido, sorologia diferente do teste índice, resposta clínica ao tratamento antimonial ou sinais clínicos específicos, como pancitopenia e pele escurecida. 2 revisores avaliaram os títulos e resumos identificados por meio da estratégia de busca. Todos os artigos potencialmente relevantes foram recuperados na íntegra, e 2 autores os examinaram independentemente para inclusão na presente revisão, usando um formulário de avaliação. Foram extraídos um conjunto padrão de dados de cada estudo, usando um formulário de extração de dados especificamente modificado. Quanto à coleta e análise de dados, 2 revisores extraíram dados independentemente e avaliaram a qualidade metodológica dos estudos incluídos, usando a ferramenta QuADAS-2. As discrepâncias foram resolvidas por um terceiro autor. Os autores realizaram uma meta-análise para estimar a sensibilidade e a especificidade dos testes rápidos, usando um modelo hierárquico bivariado com função de ligação complementar log-log. Modelos hierárquicos são preferíveis para o cálculo de meta-análise de estudos de acurácia diagnóstica, pois permitem considerar a variabilidade no estudo, erro amostral, e a variabilidade entre os estudos, heterogeneidade. 2 métodos são comumente mais utilizados, o modelo bivariado e o modelo hierárquico da SROC, o HSROC. Os autores analisaram cada teste índice separadamente. Como possíveis fontes de heterogeneidade, eles exploraram a área geográfica, marca comercial do teste de índice, tipo de padrão de referência, prevalência da doença, tamanho do estudo e risco de viés. A pesquisa identificou 1.758 registros, cada um correspondendo a um artigo publicado. Após a triagem de títulos e resumos, 1.648 registros irrelevantes foram removidos, sendo recuperado o texto completo de 108 registros, dos quais foram excluídos outros 87. Os 21 registros restantes foram incluídos nessa revisão, e ao todo continham informações sobre 25 estudos exclusivos, sendo que um deles precisou ser excluído devido ter como base a busca ativa de casos, pois não atendia aos critérios de elegibilidade. Portanto, no final, foram incluídos 24 estudos. Tais estudos apresentavam informações sobre 5 testes de índice. Testes monocromatográficos do tipo RK39, RKE16, RK26 e os testes de aglutinação de látex na urina e de aglutinação FAST. E recrutaram ao todo 4.271 participantes, dos quais 2.605 eram portadores de leishmaniose visceral. Para a meta-análise da precisão do teste RK39, 18 dos 20 estudos foram incluídos, e para a meta-análise de acurácia do teste de aglutinação no látex, foram incluídos 6 estudos.
A ferramenta Quadas-2 foi usada para avaliar a qualidade dos 21 registros incluídos em termos de risco de viés e de preocupação sobre a aplicabilidade do teste. A figura 2 resume a qualidade metodológica geral. A ferramenta Quadas-2 compreende 4 domínios: seleção de paciente, teste índice, padrão de referência e fluxo e tempo. Cada domínio é avaliado em termos de risco de viés e exceto para o domínio fluxo e tempo, em termos de aplicabilidade do teste. Vale destacar que a aplicabilidade se refere ao quão os estudos primários se assemelham à questão da pesquisa da revisão, em termos de população, exames e condição-alvo. O risco de viés para um determinado domínio é baixo se todas as questões de sinalização indicarem um baixo risco de viés. Se a resposta a pelo menos uma dessas perguntas for não, o risco do domínio é considerado alto. Se nenhuma das respostas for não, mas pelo menos uma resposta às perguntas for pouco clara, o risco para o domínio de viés é considerado pouco claro. Nos domínios do teste índice e do padrão de referência, o risco de viés não estava claro para 14 dos 21 registros incluídos. O motivo observado mais frequentemente foi que a publicação não relatou se os resultados do teste índice foram interpretados sem o conhecimento do padrão de referência e vice-versa. 20 estudos relataram estimativas de sensibilidade e especificidade para o teste RK39. Um gráfico de floresta das 26 estimativas disponíveis é dado na figura 4 para sensibilidade e especificidade. A comparação de diferentes testes individuais de uma revisão sistemática pode ser feita visualmente em um gráfico de floresta, onde temos valores de sensibilidade e especificidade com seus respectivos intervalos de confiança, representados pelas linhas horizontais. Ao lado do eixo do gráfico, é possível ver o nome de todos os estudos incluídos na revisão. Uma meta-análise formal foi realizada em 18 dos 26 pontos de dados disponíveis, usando o modelo bivariado. A média da sensibilidade foi de 91,9% e a especificidade média de 92,4%. A região de confiança é indicada com uma linha completa e a região de previsão com uma linha pontilhada. Na representação gráfica, o ponto que sumariza o par sensibilidade e especificidade é representado por um ponto preto. Em relação à avaliação da heterogeneidade para o teste imunocromatográfico RK39 em relação à região geográfica, houve diferença significativa. A sensibilidade foi significativamente menor na África Oriental, representada pelos quadrados, do que no subcontinente indiano, representado pelo losango, com respectivamente 85,3% e 97%. Não houve diferença significativa na especificidade. Na África Oriental foi de 91,1%, no subcontinente indiano 90,2%. A região de confiança é indicada com uma linha completa. A região de previsão com uma linha pontilhada. Na representação gráfica, o ponto que sumariza o par sensibilidade e especificidade é o ponto preto para a África Oriental e vermelho para o subcontinente indiano. O viés de relatórios de meta-análise referente ao teste RK39 foi avaliado estatisticamente por meio do gráfico de funil robusto. Esse gráfico apresenta o log da razão de chances de diagnóstico por uma medida robusta do tamanho do estudo. Nenhuma indicação de viés de relatório foi observada nesse gráfico. O viés de publicação é a tendência dos estudos com resultados positivos serem mais frequentemente publicados que estudos com resultados negativos. A aparência assimétrica sugere que houve viés de publicação, com tendência da distribuição das razões de chance para o lado mais positivo, o direito. A forma de funil simétrico sugere ausência de viés de publicação. Combinando dados de 6 estudos e usando o modelo bivariado com ligação log-log complementar, a média de sensibilidade para o teste de aglutinação do látex foi de 63,6%, a especificidade média de 92,9%, no gráfico indicada pelo ponto preto. Os intervalos de predição de 95% foram muito amplos para a sensibilidade e para a especificidade. Para a prática atual de controle da doença de leishmaniose, existe um teste de diagnóstico rápido, teste RK39,
que foi suficientemente avaliado, mostrando alta sensibilidade e especificidade em média, mas com uma sensibilidade notavelmente menor na África Oriental em comparação com o subcontinente indiano. No subcontinente indiano, esse teste cumpre claramente com os requisitos normativos apresentados anteriormente, de uma sensibilidade acima de 95%, uma especificidade acima de 90%. Na África Oriental, a sensibilidade do RK39 não está de acordo com esses critérios e, portanto, não pode ser usado como um teste independente para descartar a leishmaniose visceral de maneira confiável em um paciente com quadro suspeito. Para o teste de aglutinação de látex, embora houvesse apenas 6 estudos na meta-análise, podemos concluir que a baixa sensibilidade o torna inadequado para uso na prática clínica atual, embora não exclua que seu desempenho possa ser melhorado ainda mais no futuro. Conclui-se, a partir do exposto, que o RK39 mostra alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de leishmaniose visceral em pacientes com esplenomegalia febril e sem história prévia de doença, mas a sensibilidade é notavelmente menor na África Oriental do que no subcontinente indiano. Outros testes rápidos carecem de precisão, validação ou ambos. E, por fim, na nossa apresentação, vamos fazer a análise do artigo de revisão sistemática de acurácia de testes diagnósticos. Ele obedece a uma estruturação de uma revisão sistemática. Esse ponto é positivo. O resumo é estruturado e é composto por introdução, método, resultado, conclusão e resumo. A introdução consegue resumir o tema, explica a necessidade de elaboração da revisão, não tem lacunas, não tem divergências da literatura, é breve e a última sentença apresenta os objetivos do estudo. O método é descrito de forma clara e lógica e os critérios de inclusão e exclusão também foram claramente explicados. Os estudos utilizados como base foram descritos e são baseados em dados de bancos eletrônicos adequados, como o Medline, Google Scholar, dentre outros. Consta no apêndice a lista dos termos e estão especificados os idiomas incluídos no estudo. A seleção dos estudos especificou os métodos que foram usados, rastreou a relevância dos mesmos e tem um gráfico de fluxo. Extração de dados apresentou os dados analisados, quantos tiveram seus resultados avaliados e foram extraídos por 2 pesquisadores, incluindo um terceiro, quando houve discrepância entre esses 2. O estudo disse qual método estatístico utilizou. Teve cálculos de razão de probabilidade para cada resultado com intervalo de confiança de 95%. Foram feitos testes de heterogeneidade em relação aos resultados. São descritos de forma lógica e clara. Ele menciona o número de estudos identificados a partir de cada banco de dados, descreve quais foram excluídos, dá os motivos da exclusão, como foi comentado durante a apresentação do artigo. Em relação aos tipos de estudo e característica, foram expostas as estatísticas demográficas e descritivas e, inclusive, foram motivos de discrepância entre os resultados comparando os subcontinentes entre si. Os fatores relacionados à epidemiologia também. A qualidade dos estudos e das fontes potenciais foram avaliadas por meio da ferramenta QUADAS-2. O efeito da intervenção sobre o resultado é descrito, mostrando o efeito entre os diferentes estudos, onde um pode ser aplicado e outro da mesmo teste não teve a mesma fidedignidade como um teste diagnóstico. E em relação à discussão, ela começa com uma declaração que resume as principais conclusões. Ela descreve que o teste diagnóstico é melhor do que o outro e justifica o porquê. Descreve as limitações dos estudos incluídos, inclusive com possibilidade de vieses devido a divergentes tipos de estudo utilizados. E são explicadas as conclusões e as implicações para a prática atual, inclusive desencorajando o tipo de estudo que não obteve uma acurácia adequada para ser empregado. E é isso, gente.
Muito obrigada. Ficamos por aqui.